Gabriel nunca imaginou que a encomenda de uma simples aliança de casamento mudaria para sempre seus planos de vida e o faria questionar tudo o que acreditava sobre amor, dever e felicidade. A joalheria Benedito ficava no centro histórico de Uberlândia, uma pequena loja de família que há 3 gerações atendia a elite mineira com discrição e qualidade artesanal que nenhuma joalheria moderna conseguia igualar. Gabriel Henrique Moreira estacionou sua BMW preta em frente ao estabelecimento numa manhã quente de março, carregando nos ombros o peso de uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas o destino de todo o império familiar construído ao longo de 6 décadas. Aos 31 anos, Gabriel era o herdeiro natural das fazendas Moreira, milhares de hectares de soja que se estendiam pelo Triângulo Mineiro como um mar verde e dourado, gerando uma fortuna que colocava a família entre os maiores produtores rurais do país. Mas com a riqueza vinham responsabilidades que ele às vezes sentia como grilhões invisíveis. Casamento arranjado com Isabela Drummond, filha de uma família tradicional de Belo Horizonte, fusão de patrimônios que multiplicaria o poder econômico de ambas as linhagens. O casamento estava marcado para dezembro. As famílias já haviam acertado todos os detalhes: igreja, festa, lua de mel na Europa, até mesmo a data em que o primeiro neto deveria nascer. Gabriel aceitara tudo com a resignação de quem foi educado para pensar primeiro no legado familiar, depois na própria felicidade. Isabela era bonita, educada, adequada, exatamente o que sua posição social exigia. Naquela manhã, vinha encomendar as alianças que selariam seu destino. Ao empurrar a porta da joalheria, ouviu o tinido delicado do sino que anunciava clientes e respirou o aroma de metal polido e madeira antiga que caracterizava estabelecimentos com história. Esperava encontrar o Sr. Benedito, o velho ourives que conhecia desde criança, mas quem apareceu do fundo da loja foi uma jovem que fez seu coração saltar de uma forma completamente inesperada. Ela tinha cerca de 25 anos, cabelos castanho claros cacheados presos em um rabo de cavalo baixo que deixava mechas soltas emoldurando um rosto de traços delicados mas marcantes. Os olhos cor de âmbar brilhavam com uma inteligência vivaz, e suas mãos, que ele imediatamente notou, eram pequenas mas seguras, com dedos longos e hábeis de quem trabalhava com precisão milimétrica. Usava uma blusa branca simples e saia jeans, nada sofisticado, mas havia algo em sua naturalidade que contrastava intensamente com o mundo artificial das socialites que frequentavam os círculos de Gabriel. "Bom dia. Em que posso ajudá-lo?", perguntou ela com um sorriso genuíno que aqueceu algo dentro do peito dele. Gabriel hesitou por um momento, subitamente consciente de que estava ali para encomendar símbolos de um casamento que, pela primeira vez, lhe pareceu mais obrigação que celebração. Se essa história está te tocando, curta nossa vídeo. Gabriel crescerá numa fazenda que era mais que propriedade rural, era um reino onde seu avô, Joaquim Moreira, havia construído um império partindo de um pequeno lote herdado nos anos 1960. A história familiar estava gravada em cada hectare daquela terra, o sacrifício do avô que dormiu em galpões por anos para reinvestir cada centavo na expansão, o trabalho incansável do pai, Henrique Moreira, que modernizou a produção e multiplicou a fortuna familiar por 10. Desde criança, Gabriel sabia que não era apenas um filho, era o futuro da dinastia Moreira. Estudará administração rural na melhor universidade de São Paulo, fez especialização em commodities nos Estados Unidos, aprendeu idiomas e voltou para casa aos 25 anos preparado para assumir responsabilidades que pesavam toneladas. Durante 6 anos, dedicara-se integralmente aos negócios. Expandiu as fazendas, implementou tecnologia de ponta, diversificou investimentos. Os números eram impressionantes, faturamento anual de mais de 200 milhões de reais, mas Gabriel sentia um vazio crescente que o sucesso financeiro não conseguia preencher.
Suas poucas tentativas de relacionamentos amorosos esbarravam sempre na mesma questão: as mulheres de sua classe social o viam como um prêmio a ser conquistado, enquanto mulheres de outras origens se sentiam intimidadas por sua posição. Aos 30 anos, ainda solteiro, começou a sofrer pressão familiar para se resolver. Foi quando surgiu a proposta de casamento com Isabella Drummond. As famílias se conheciam há décadas, ela tinha o perfil perfeito, formada em arquitetura, filha de fazendeiros tradicionais de Minas, criada nos mesmos valores conservadores. O pai de Gabriel apresentou a ideia como uma parceria estratégica que beneficiaria ambas as famílias. Gabriel aceitou por pragmatismo. Isabella era inteligente, bonita, adequada. Não havia paixão, mas ele convenceu-se de que amor se construía com convivência e respeito mútuo. O noivado foi anunciado com festa grandiosa em Belo Horizonte, presença de políticos e empresários influentes. Isabella parecia satisfeita com o arranjo, ganhava status e segurança, ele cumpria o dever filial. Mas nos últimos meses, especialmente quando via casais apaixonados nas ruas ou assistia filmes românticos, Gabriel sentia uma inquietação crescente. Seria possível viver uma vida inteira ao lado de alguém por quem sentia apenas carinho fraternal? Era justo com ele mesmo e com Isabella construir uma família sobre alicerces tão frios? Seus pais, Henrique e Aparecida, eram um casal tradicional que se respeitava e funcionava bem como parceiros de negócios e família, mas Gabriel raramente os via demonstrando afeto genuíno. Crescerá achando que casamento era assim mesmo, uma instituição social baseada em compatibilidade e interesses mútuos. Até aquela manhã na joalheria, quando uma simples pergunta de uma desconhecida, "Em que posso ajudá-lo?", despertou algo que ele não sabia existir dentro de si. Pela primeira vez na vida, Gabriel experimentou o que os poetas chamavam de flechada do cupido, aquela certeza instantânea e irracional de ter encontrado alguém especial. E isso acontecia exatamente quando faltavam 9 meses para se casar com outra pessoa. "Vim encomendar alianças de casamento", disse Gabriel, e pela primeira vez na vida, essas palavras soaram estranhas em sua boca, como se estivesse falando sobre a vida de outra pessoa. "Que maravilhoso", respondeu ela com sinceridade genuína que o tocou. "Sou Helena, filha do Sr. Benedito. Ele está fazendo uma entrega, mas eu cuido da parte artística também. Aprendemos o ofício juntos desde que eu era pequena." O nome Helena ecoou na mente de Gabriel como uma música. Ele observou enquanto ela abria um mostruário com anéis diversos, suas mãos se movendo com a graça de quem dominava completamente seu trabalho. Havia algo hipnótico na forma como ela tocava cada peça, explicando técnicas e materiais com uma paixão que transparecia em cada palavra. "Vocês têm alguma preferência específica? Ouro amarelo, branco, platina? Algum detalhe especial que represente a história de vocês?" A pergunta sobre a história de vocês atingiu Gabriel como um soco. Que história? Ele e Isabella mal se conheciam intimamente. Tinham jantado juntos algumas vezes, participado de eventos sociais, conversado sobre assuntos práticos como data do casamento e quantidade de convidados. Mas história? Memórias especiais? Momentos que mereciam ser eternizados em metal precioso? Na verdade, Gabriel hesitou, sentindo-se ridículo. "Ainda estamos decidindo os detalhes." Helena sorriu com compreensão. "É normal. Casamento é uma decisão importante, cada detalhe deve ser perfeito." Ela pegou uma aliança simples, elegante. "Esta aqui é uma das minhas favoritas. Clássica, mas com pequenos detalhes que só quem olha de perto percebe. Vê estas pequenas ondulações na lateral? Parecem imperceptíveis, mas criam um brilho único quando a luz bate." Gabriel pegou a aliança das mãos dela,
e quando seus dedos se tocaram brevemente, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Helena também sentiu. Viu o ligeiro rubor que subiu ao rosto dela, a forma como seus olhos se fixaram nos dele por um segundo a mais que o socialmente apropriado. É linda, murmurou ele, mas não estava olhando para a aliança. Meu pai sempre diz que cada aliança conta uma história. Algumas são histórias de paixão, outras de companheirismo, outras de tradição familiar. Cada casal é diferente. Helena pegou outra peça. Que tipo de história vocês querem que suas alianças contêm? A pergunta era profissional, mas havia algo nos olhos dourados dela que transformava cada palavra numa conversa muito mais profunda. Gabriel se viu falando sobre coisas que nunca havia verbalizado. Sabe, eu sempre pensei que casamento fosse prático. Duas pessoas que se respeitam, que têm objetivos similares, que constroem algo juntas. Ele girou a aliança entre os dedos. Mas ultimamente tenho me perguntado se isso é suficiente. Helena observava com atenção total, como se suas palavras fossem as mais importantes do mundo. Meus pais se casaram assim, continuou Gabriel. Casamento arranjado, famílias que se conheciam, interesses mútuos. Eles são felizes, eu acho. Pelo menos funcionam bem juntos. Mas você não tem certeza se quer o mesmo? A percepção dela era impressionante. Gabriel sentiu que Helena o via de verdade, não apenas como o herdeiro rico ou o noivo de alguém, mas como o homem que estava por trás de todos esses rótulos. Eu não sei mais o que quero, admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Durante anos, tive tudo planejado. Carreira, casamento, filhos, sucessão nos negócios. Mas então alguém pergunta que história eu quero que minha aliança conte, e eu percebo que talvez eu nunca tenha pensado nisso de verdade. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi carregado de uma intimidade que Gabriel nunca havia experimentado. Helena continuava segurando uma das alianças, mas seus olhos estavam fixos nos dele com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Talvez, disse ela suavemente, a história ainda não tenha começado de verdade. Naquele momento, Gabriel soube que sua vida havia se dividido em 2 períodos, antes e depois daquela manhã na joalheria Benedito. Antes de Helena. Depois de Helena. E faltavam exatos 9 meses para seu casamento com Isabela. Inscreva-se no canal para acompanhar todas as histórias. Nas 2 semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Gabriel se transformou em um homem irreconhecível. Inventou desculpas elaboradas para voltar à joalheria, queria ver outros modelos, precisava ajustar medidas, tinha dúvidas sobre gravações internas. Cada visita durava horas, conversas que começavam sobre alianças e derivavam para assuntos pessoais com uma naturalidade que o assustava. Helena era formada em design, havia assumido a parte criativa da joalheria familiar quando voltou de Belo Horizonte após se formar. Diferente das mulheres do círculo social de Gabriel, ela falava com paixão genuína sobre seu trabalho, tinha opiniões próprias sobre arte, literatura, política. Suas mãos criavam peças únicas que eram disputadas pela clientela refinada da cidade, mas ela mantinha uma simplicidade encantadora que contrastava com a sofisticação de suas criações. Você não parece com os fazendeiros que conheço, disse Helena durante uma de suas conversas, enquanto mostrava desenhos de novas peças. Como assim? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso sobre como ela o via. A maioria dos homens ricos que vêm aqui só falam de dinheiro, propriedades, poder. Você faz perguntas diferentes. Quer saber sobre o processo criativo, sobre o significado das peças, sobre o que as pessoas sentem quando usam nossas joias. Gabriel percebeu que,
pela primeira vez na vida, alguém o enxergava além de sua conta bancária. Helena o desafiava intelectualmente, fazia perguntas que o obrigavam a refletir sobre questões que sempre evitara. Você é feliz fazendo o que faz? Escolheu esse caminho ou foi escolhido por ele? O que te emociona de verdade? A situação se complicou drasticamente quando Gabriel começou a encontrar desculpas para passar por Uberlândia mais frequentemente. Cancelava compromissos na fazenda, inventava reuniões inexistentes na cidade, mentia para a família e para Isabela sobre o motivo de suas ausências. O primeiro sinal de que as coisas estavam saindo de controle veio quando Gabriel se pegou comparando constantemente Isabela com Helena. Isabela falava sobre a decoração do futuro lar, Helena discutia filosofia e arte. Isabela planejava festas sociais, Helena criava beleza com as próprias mãos. Isabela era previsível e segura, Helena era surpresa e aventura. A tensão aumentou quando Helena começou a demonstrar sinais de que também sentia algo especial. Suas bochechas coravam quando Gabriel chegava à loja, ela guardava os melhores horários da tarde para atendê-lo pessoalmente, e começou a fazer pequenos comentários que revelavam que pensava nele fora do horário comercial. Ontem vi um pôr do sol incrível e pensei que você gostaria de ver, disse ela numa tarde, depois rapidamente se corrigindo com embaraço. Quer dizer, você parece gostar de coisas bonitas da natureza. Gabriel quase respondeu que a coisa mais bonita que havia visto ultimamente estava bem ali na sua frente, mas se controlou. Ainda assim, o momento de tensão entre eles foi palpável. A situação explodiu quando Gabriel cometeu o erro de levar Helena para conhecer uma das fazendas, alegando que queria mostrar de onde vinha o ouro para as joias, uma desculpa fraca que ambos sabiam ser apenas pretexto para passarem tempo juntos longe da loja. Naquela tarde, caminhando pelos campos dourados de soja sob o céu infinito de Minas, Helena fez a pergunta que Gabriel temia e desejava ao mesmo tempo. Gabriel, por que um homem noivo passa tanto tempo conversando comigo sobre tudo, menos sobre a mulher com quem vai se casar? O coração dele disparou. Estavam sozinhos no meio de milhares de hectares, o vento balançava as plantas ao redor, e Helena o encarava com olhos que exigiam honestidade absoluta. Por que, respondeu ele, sentindo que chegará ao ponto de não retorno, eu acho que cometi um erro terrível ao aceitar me casar com alguém que não me faz sentir nem um décimo do que sinto quando estou com você. A confissão pairou no ar como uma declaração de guerra contra tudo que sua vida representava. O silêncio que se seguiu à confissão de Gabriel pareceu eterno. Helena o encarava com olhos que brilhavam entre o choque e algo que ele ousava interpretar como reciprocidade. O vento sussurrava entre os pés de soja, criando uma trilha sonora natural para o momento mais importante da vida dele. Gabriel. Helena sussurrou, e só a forma como disse seu nome confirmou que ela sentia o mesmo furacão emocional que devastava o coração dele. Eu sei que não tenho direito de falar isso, continuou ele, dando um passo na direção dela. Sei que sou noivo, que temos mundos diferentes, que isso é uma loucura completa. Mas não consigo mais fingir que você não mudou tudo em mim. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra si mesma. Quando os abriu novamente, havia lágrimas brilhando como diamantes. Você acha que tem sido fácil para mim? Perguntou ela, a voz embargada. Você acha que não sei que estou me apaixonando por um homem que vai se casar com outro em poucos meses? Toda noite eu me pergunto por que destino tão cruel me fez conhecer você exatamente quando não posso ter você. A palavra apaixonando lhe ecoou entre eles como um raio. Gabriel sentiu como se tivesse esperado a vida inteira para ouvir alguém dizer aquilo com verdade absoluta, sem interesses secundários, sem cálculos sociais. Helena, ele murmurou, aproximando-se mais, eu nunca soube o que era amor até conhecer você. Achei que fosse algo que os poetas inventavam,
que não existia na vida real. Mas então você apareceu e... E o que, Gabriel? Ela perguntou com uma intensidade que o desarmou completamente. E você vai cancelar um casamento que movimenta milhões de reais? Vai decepcionar suas famílias? Vai escolher a filha de um ourives em vez da herdeira que todos esperam que você escolha? A pergunta atingiu Gabriel como uma bofetada de realidade. Pela primeira vez, ele teve que enfrentar as implicações práticas do que estava sentindo. Não era apenas questão pessoal, era econômica, social, familiar. O casamento com Isabela não era apenas união de duas pessoas, mas fusão de impérios que empregavam milhares de funcionários e movimentavam a economia regional. Você tem razão, disse ele, a voz saindo mais baixa. É impossível. É impossível, Helena concordou, mas deu um passo na direção dele também. Agora estavam tão próximos que Gabriel podia ver os reflexos dourados em seus olhos, sentir o perfume suave que emanava de sua pele, perceber cada detalhe do rosto que se tornará mais importante para ele que qualquer paisagem, qualquer obra de arte, qualquer coisa bonita que já havia visto. Mas mesmo impossível, sussurrou Helena, mesmo sabendo que vai me destroçar o coração, eu não consigo me arrepender de ter te conhecido. Gabriel ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Helena fechou os olhos e se inclinou no toque, como uma flor se volta para o sol. Eu te amo, disse ele, as palavras saindo com a força de uma confissão que ele não sabia que estava guardando. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. E isso está me matando porque não sei como escolher entre você e tudo que representa a minha vida. Helena abriu os olhos, e as lágrimas agora escorriam livremente. Eu também te amo, respondeu ela. E talvez seja por isso que preciso te pedir uma coisa, não me procure mais. Porque se você vier mais uma vez, não vou ter força para ser sensata. E nós dois sabemos onde isso vai terminar. Gabriel sentiu o coração partir ao meio. Helena estava certa. Eles haviam chegado ao limite do que podiam viver sem destruir outras pessoas e a si mesmos. Mas enquanto a razão concordava com ela, cada fibra de seu ser gritava que aquele amor era o mais verdadeiro que já havia experimentado. Os 2 meses que se seguiram ao encontro na fazenda foram os mais tortuosos da vida de Gabriel. Respeitou o pedido de Helena e não voltou mais à joalheria, mas a ausência dela o consumia como um fogo lento. Cada manhã acordava esperando que a dor diminuísse, mas ela apenas se intensificava, transformando-se numa saudade física que doía no peito, na garganta, nas mãos que desejavam tocar o rosto dela mais uma vez. O preparo do casamento com Isabela continuava em ritmo acelerado. A futura esposa mostrava amostras de flores, provava vestidos, discutia detalhes da lua de mel em Paris. Gabriel participava de tudo como um autômato, concordando com sugestões, assinando contratos, sorrindo para fotos de noivado que estampariam as páginas sociais dos jornais locais. Por fora, era o noivo perfeito, por dentro, sentia-se morto. A situação se tornou insuportável quando Gabriel percebeu que estava sendo injusto com Isabela. Durante um jantar romântico que ela havia planejado especialmente para eles, ele se pegou respondendo às suas perguntas de forma automática, sua mente constantemente derivando para memórias de Helena, o som de sua risada, a forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, a paixão com que falava sobre suas criações. Gabriel, você está me ouvindo? Perguntou Isabela, interrompendo seus devaneios. Desculpe. Estava pensando nos negócios, mentiu ele, mas percebeu pelo olhar dela que a mentira não havia convencido. Você tem andado muito distante ultimamente, disse Isabela, sua voz carregando uma preocupação genuína que fez Gabriel se sentir ainda pior. Aconteceu alguma coisa? Você está arrependido do casamento? A pergunta direta o atingiu como um soco.
Gabriel olhou para Isabela, realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses. Ela era lindíssima, educada, inteligente. Qualquer homem se consideraria sortudo por tê-la como esposa. Mas quando a comparava com o que sentia por Helena, a diferença era brutal. Com Isabela tinha carinho, compatibilidade, respeito. Com Helena havia paixão, conexão de almas, amor que transcendia toda a lógica. Não estou arrependido, disse ele, mais uma mentira que doía pronunciar. Mas a resposta não convenceu nem a ele mesmo. Naquela noite, sozinho no quarto de sua cobertura em Uberlândia, Gabriel tomou a decisão mais difícil de sua vida: ia conversar com Helena uma última vez. Precisava saber se havia alguma possibilidade de construírem algo juntos, se ela estava disposta a enfrentar junto com ele todas as dificuldades que essa escolha traria. Na manhã seguinte, dirigiu até a joalheria com o coração batendo descompassado. Encontrou o Sr. Benedito na entrada, organizando o mostrador. Bom dia, Gabriel. Que saudades! A Helena disse que você não aparecia mais por aqui. Pois é, Sr. Benedito. Estava ocupado com os preparativos do casamento. Aliás, posso falar com a Helena? Queria acertar os últimos detalhes das alianças. O semblante do velho ourives mudou, uma sombra de tristeza passando por seus olhos bondosos. Ah, meu filho! A Helena não está mais aqui. Gabriel sentiu o mundo parar. Como assim? Ela se mudou para São Paulo semana passada. Conseguiu uma vaga numa joalheria famosa da rua Oscar Freire, uma oportunidade que ela não podia recusar. O Sr. Benedito suspirou. Para falar a verdade, acho que ela estava precisando de uma mudança de ares. Ultimamente andava muito melancólica, não era mais a mesma menina alegre de sempre. Gabriel ficou em choque total. Helena havia partido. Sem se despedir, sem deixar recado, simplesmente desaparecera de sua vida como se nunca tivesse existido. A realidade do que havia perdido o atingiu com força devastadora. Ela deixou algum recado? Algum endereço onde eu possa encontrá-la? O velho olhou com compreensão paternal. Gabriel, você é um bom rapaz, mas alguns amores não são para ser vividos. A Helena é uma menina inteligente, ela sabia que vocês dois só iriam se machucar. Naquele momento, Gabriel compreendeu que Helena havia feito a escolha por ambos. E talvez fosse a escolha mais sábia, mesmo sendo a mais dolorosa. 3 dias após descobrir que Helena havia partido para São Paulo, Gabriel tomou a decisão mais corajosa e transformadora de sua vida. Não conseguia mais viver a farsa que se tornará sua existência. Cancelou todos os compromissos profissionais, pediu ao pai para assumir temporariamente os negócios, e saiu em busca da mulher que amava, mesmo sem saber se seria correspondido ou rejeitado. A busca por Helena em São Paulo foi uma jornada que testou todos os limites emocionais de Gabriel. A joalheria da rua Oscar Freire, onde supostamente ela trabalhava, não tinha nenhum registro de uma funcionária com esse nome. Ele passou dias percorrendo estabelecimentos similares, mostrando a foto que guardava no celular, a única imagem que conseguirá capturar discretamente de Helena durante uma de suas conversas na joalheria do pai. Foi num café pequeno no Bixiga que Gabriel finalmente a encontrou, numa tarde chuvosa de quinta-feira. Helena estava sentada sozinha numa mesa próxima à janela, desenhando num caderno, quando ele a viu através do vidro embaçado pela chuva. O coração dele parou por um segundo antes de disparar num ritmo ensurdecedor. Quando Gabriel entrou no café, Helena ergueu os olhos e seu rosto se transformou numa sucessão de emoções: surpresa, alegria, medo, resignação. Ela tentou se levantar, como se quisesse fugir novamente, mas Gabriel chegou à mesa antes que ela pudesse sair.
Por favor, não fuja mais, disse ele, sua voz carregada de uma urgência que fez Helena sentar-se novamente. Eu preciso te falar uma coisa que pode mudar nossas vidas. Gabriel, eu já te disse que... Eu cancelei o casamento, interrompeu ele, e as palavras ecoaram no pequeno café como uma bomba. Cancelei tudo. Enfrentei minha família, enfrentei a família da Isabela, enfrentei toda a sociedade de Uberlândia. Perdi contratos, perdi amigos, quase perdi a própria família. Mas não consegui me casar com uma mulher sabendo que amo outra. Helena ficou completamente paralisada, seus olhos se enchendo de lágrimas. Isso é loucura, Gabriel. Você destruiu sua vida por mim? Não, ele sentou na cadeira à sua frente, pegando as mãos dela entre as suas. Eu salvei minha vida. Porque descobri que uma vida sem você não é vida, é apenas existência. E eu prefiro ser pobre e verdadeiro ao seu lado do que rico e falso em qualquer outro lugar. A revelação seguinte deixou Helena completamente chocada. Gabriel contou que havia passado 2 semanas conversando intensamente com seus pais, explicando que não podia viver uma mentira. Inicialmente, houve gritos, ameaças, chantagem emocional. Sua mãe, Aparecida, chegou a dizer que ele estava jogando 6 décadas de trabalho familiar no lixo por um capricho. Mas então aconteceu algo inesperado. Seu pai, Henrique, homem rude e pragmático, surpreendeu a todos ao apoiar a decisão do filho. Eu me casei com sua mãe por amor, contra a vontade da minha família na época, confessou Henrique numa conversa que mudou a perspectiva de Gabriel sobre os pais. Foram os anos mais felizes da minha vida. Se você encontrou o mesmo que eu encontrei com a Aparecida, então você tem que lutar por isso. A transformação na vida de Gabriel foi radical e definitiva. Ele abriu mão de 60% do controle das fazendas familiares, mantendo apenas a parte necessária para viver confortavelmente, mas sem o peso da responsabilidade total sobre o império. Mudou-se para São Paulo, comprou um apartamento modesto na Vila Madalena e decidiu recomeçar a vida numa escala mais humana. Helena inicialmente resistiu, temendo que Gabriel se arrependesse de tantos sacrifícios. Mas quando viu a determinação inabalável dele, quando percebeu que sua felicidade era genuína mesmo longe do mundo rural que sempre conhecera, ela finalmente aceitou construir uma vida juntos. O casal enfrentou meses de adaptação intensos. Gabriel teve que aprender a viver com menos luxo, Helena teve que se acostumar com a atenção da imprensa que os descobriu. A história do herdeiro da soja que largou tudo por amor virou notícia nacional, dividindo opiniões entre quem os via como românticos corajosos e quem os julgava irresponsáveis. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima na igreja do Bixiga, com apenas familiares próximos. As alianças foram criadas pelas próprias mãos de Helena, peças únicas que carregavam a história real deles, ondulações que representavam os obstáculos superados, pequenos diamantes que simbolizavam os momentos de clareza em meio à confusão, um acabamento que ficava mais bonito com o tempo, metáfora perfeita para um amor que se fortalecia com cada desafio enfrentado. Gabriel abriu uma empresa de consultoria agronômica, usando sua experiência para ajudar pequenos produtores rurais. Helena expandiu seu trabalho artesanal, criando peças exclusivas que se tornaram desejadas pela elite paulistana. Juntos, construíram uma vida baseada em propósito compartilhado e amor verdadeiro. 2 anos depois, quando nasceu Gabriel Filho, o primeiro neto da família Moreira, o próprio Henrique admitiu que nunca havia visto o filho tão realizado. Você fez a escolha certa, disse o patriarca, segurando o neto nos braços. Dinheiro a gente reconquista, mas uma mulher como a Helena é rara. Isabela,
inicialmente devastada com o cancelamento, acabou encontrando o amor verdadeiro com um médico de Belo Horizonte e mandou um cartão de agradecimento para Gabriel no dia de seu casamento. Obrigada por ter tido coragem de ser honesto. Você me poupou de uma vida sem paixão. A história de Gabriel e Helena se tornou lenda em Minas Gerais, exemplo de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando há coragem suficiente para lutar por ele. Provaram que felicidade não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela profundidade dos sentimentos e pela coragem de ser autêntico, independente do preço que isso possa custar. O impacto da história de Gabriel e Helena reverberou muito além de suas vidas pessoais, transformando a mentalidade de toda uma geração sobre casamentos arranjados e a coragem necessária para seguir o coração. A decisão do herdeiro de abrir mão de bilhões por amor verdadeiro inspirou centenas de jovens a questionarem suas próprias escolhas e prioridades. Em Uberlândia, a história provocou uma verdadeira revolução silenciosa nas famílias tradicionais. Outros filhos de fazendeiros começaram a reivindicar o direito de escolher seus próprios parceiros, inspirados pelo exemplo de Gabriel. Marina Campos, filha de um grande produtor de milho, rompeu o noivado arranjado com um pecuarista para se casar com um professor de literatura que conhecera na universidade. João Pedro Silveira, herdeiro de uma dinastia do agronegócio, teve coragem de assumir publicamente seu relacionamento com um arquiteto, enfrentando preconceitos familiares que julgava intransponíveis. Gabriel mostrou que é possível escolher a felicidade sem destruir completamente os laços familiares, disse Marina numa entrevista para uma revista local. Se ele conseguiu equilibrar amor e responsabilidade, outros também podem. A transformação mais profunda aconteceu na própria família Moreira. Henrique e Aparecida, inicialmente devastados com a decisão do filho, descobriram um relacionamento mais genuíno entre eles. Vendo a paixão de Gabriel por Helena, o casal passou a questionar seus próprios padrões afetivos e começou a demonstrar mais carinho publicamente, tornando-se exemplo de como casais maduros podem redescobrir a intimidade. Às vezes é preciso que os filhos nos ensinem sobre amor, refletiu Dona Aparecida durante um almoço familiar. Gabriel me fez lembrar de como era bom sentir borboletas no estômago quando encontrava seu pai. Helena, por sua vez, tornou-se ícone de empoderamento feminino na comunidade artesanal de São Paulo. Sua trajetória de filha de ourives interiorano para joalheira renomada da capital inspirou dezenas de mulheres a profissionalizarem seus talentos artísticos. Ela criou um ateliê colaborativo onde ensina técnicas de ourivesaria para mulheres de comunidades carentes, provando que amor verdadeiro não apenas transforma indivíduos, mas gera impacto social positivo. O casal passou a receber cartas de pessoas do Brasil inteiro contando histórias similares. Empresários que largaram carreiras para seguir vocações artísticas, mulheres que tiveram coragem de romper casamentos convenientes em busca de relacionamentos autênticos, jovens que enfrentaram famílias conservadoras para defender suas escolhas amorosas. Vocês nos deram permissão para sonhar, escreveu Lúcia Santos, uma contadora de Goiânia que deixou tudo para abrir uma pousada rural com um namorado artista. Mostraram que não somos obrigados a viver vidas que outros planejaram para nós. A história ganhou dimensões ainda maiores quando Gabriel e Helena decidiram documentar sua experiência num livro chamado O Preço do Amor Verdadeiro. A obra tornou-se best-seller nacional, vendendo mais de 500 mil exemplares e sendo adaptada para um filme que emocionou milhões de espectadores. Mas o impacto mais tocante foi na vida de Isabela, a ex-noiva. Inicialmente traumatizada com o cancelamento do casamento, ela passou por um processo profundo de autodescoberta que a levou a questionar todas as suas próprias escolhas. 2 anos depois, Isabela procurou Gabriel e Helena para agradecer pessoalmente. Vocês me salvaram de uma vida inteira de fingimento, disse ela, emocionada. Gabriel, se você tivesse se casado comigo por obrigação, nós 3 seríamos infelizes.
Sua coragem me ensinou que eu também merecia ser amada de verdade. A coragem de Gabriel em escolher Helena sobre as convenções sociais criou um novo paradigma nas relações familiares rurais brasileiras, provando que tradição e autenticidade podem coexistir quando há diálogo, compreensão e, principalmente, muito amor. 10 anos depois daquela manhã fatídica na joalheria Benedito, Gabriel e Helena se tornaram símbolos vivos de que o amor verdadeiro não apenas transforma duas pessoas, mas pode revolucionar gerações inteiras. Sua história transcendeu as fronteiras do romance pessoal para se tornar um movimento social que inspirou milhares de brasileiros a repensarem suas prioridades de vida. A cada ano, no aniversário de casamento, eles recebem centenas de mensagens de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo exemplo do casal. Médicos que largaram clínicas lucrativas para trabalhar em regiões carentes, advogados que se tornaram professores, herdeiros que escolheram vocações artísticas ao invés de impérios familiares. Todos citando a coragem de Gabriel como inspiração para suas próprias revoluções pessoais. Vocês nos ensinaram que riqueza sem propósito é pobreza disfarçada, escreveu Carlos Mendoza, ex-executivo de multinacional que abriu uma escola rural no interior do Ceará. Gabriel mostrou que um homem só é verdadeiramente rico quando tem coragem de seguir seu coração. O legado mais profundo foi na transformação da mentalidade sobre casamentos no agronegócio brasileiro. A geração Gabriel, como passou a ser conhecida pelos sociólogos, representa jovens herdeiros rurais que exigem autonomia para escolher seus próprios caminhos amorosos e profissionais, quebrando ciclos seculares de casamentos arranjados por interesses econômicos. Universidades incluíram a história de Gabriel e Helena em estudos sobre transformações sociais no campo, mostrando como decisões individuais corajosas podem catalisar mudanças culturais abrangentes. A Escola Superior de Agricultura da USP criou até mesmo um programa de bolsas Gabriel Moreira para filhos de pequenos produtores, financiado pela própria família Moreira como forma de democratizar o acesso ao ensino superior agrário. Helena se tornou referência nacional em joalheria artesanal, mas seu maior orgulho não são os prêmios que ganhou, e sim as mais de 200 mulheres que já treinaram em seu ateliê colaborativo. Muitas delas saíram de situações de vulnerabilidade social e hoje comandam pequenos negócios prósperos, provando que o amor pode ser semente de transformação coletiva. O Gabriel me ensinou que amor verdadeiro é generoso, diz Helena durante suas palestras motivacionais. Não se contenta em ser feliz sozinho, quer multiplicar essa felicidade ao redor. O casal teve 3 filhos, Gabriel Filho, Helena Maria e Benedito, homenagem ao avô joalheiro. Todas as crianças cresceram ouvindo a história de como papai e mamãe se conheceram, aprendendo desde cedo que coragem para seguir o coração é o maior tesouro que alguém pode possuir. Mas talvez o legado mais tocante seja a transformação que provocaram na própria instituição do casamento. Gabriel e Helena provaram que relacionamentos baseados em paixão genuína e escolhas conscientes geram famílias mais sólidas que uniões arranjadas por conveniência. Seus filhos crescem vendo pais que ainda se olham com encantamento após uma década de convivência, que ainda conversam por horas, que ainda se tratam como namorados apaixonados. Meus filhos nunca vão precisar escolher entre dever e amor, diz Gabriel, porque vão crescer sabendo que o maior dever de qualquer pessoa é ser fiel à própria felicidade genuína. Hoje, quando jovens casais enfrentam pressões familiares para casamentos convenientes, quando pessoas se sentem prisioneiras de expectativas sociais, quando alguém duvida se vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, a história de Gabriel e Helena ecoa como um farol. Sim, vale a pena. Sempre vale a pena. Essa foi mais uma história que mostra que a coragem de escolher o amor sobre a conveniência não apenas transforma quem escolhe, mas inspira gerações inteiras a acreditarem que uma vida autêntica e feliz não é privilégio de poucos. É direito de todos que têm coragem suficiente para conquistá-la.